Olá, povo de Deus abençoado! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Duas Amigas, uma Fé. No episódio de hoje, nós falaremos sobre renúncia. Renúncia. Quem nunca, né? Quando a gente se converte, o Senhor começa a nos pedir algumas coisas. Não quero que tu faça mais isso, deixa de usar isso, faça diferente aqui. E não é fácil esse processo de renúncias, mas ele é muito necessário. E vale a pena cada renúncia que você faz. Eu digo que ao conhecer Jesus, você fala, as pessoas têm uma noção de que o crente não pode nada. Na verdade, não, meu povo. O crente não quer mais nada depois que conhece Jesus. Sabe por quê? Não é mais nada, né? Mais nada daquilo que não agrega ao seu caráter, aos seus princípios. Porque quando você descobre a verdade do evangelho, a verdade da renúncia, você não quer mais o pecado. Você luta contra o pecado. Porque a liberdade, quem te dá a liberdade de fazer tudo o que você quer é Satanás. Faça tudo, tá tudo certo. Com Jesus já é assim, ó. Realmente vale a pena você fazer isso, você ir para aquele lugar? Jesus, ele é tão bondoso e tão sábio quando ele faz você pensar sobre as renúncias e você negá-las realmente. Por quê? Porque ele tá poupando tua vida, não é? Muito, muito. Ele poupa a tua vida de você tomar atitudes erradas. Porque o que acontece? Quando a gente não tá em Cristo, ao meu ver, né? Você não tá em Cristo, tá fazendo tudo o que é errado. A tua alma, ela te fala que é errado. Você sente que é errado. Você sente que aquela semente não tá legal e que não é aquilo. A gente já tem como se fosse dentro da gente um botãozinho de alerta dizendo assim, ó, opa, não avance. É isso aí, não avance. E você pode até falar assim, não, eu vou, porque eu quero, é minha liberdade. Você tá tão liberto para fazer tudo que você acaba estando preso em você mesmo. E estar preso dentro de nós é o pior lugar para estar, sabe por quê? Porque dentro de você fica a dúvida, fica remorso, fica mágoa, fica ressentimento, fica dores do passado, fica feridas que você não cura. O pior lugar para estar é estar dentro de você mesmo e preso em você mesmo. Meu Deus. Mas tem uma coisa que a gente sabe que é muito certa e que você não precisa renunciar, que é seguir nós aqui no canal, deixar teu like no vídeo, compartilhar, para que mais pessoas recebam essa palavra que ela vem direto do céu. Porque, de verdade, irmãos, nós não temos nada para entregar para vocês. Apenas falar um pouquinho daquilo que nós vivemos, né, das renúncias que nós fizemos. Mas quem está aqui nos direcionando é o Espírito Santo. Então, que venha uma palavra direto do céu para nós e para você. Amém. Vamos começar com uma passagem da Bíblia, né? Amém. Naturalmente, porque não somos nada sem ela. Que está lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 em diante, que fala assim, ó. Tome a sua cruz. Meu Deus. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Meu Deus, Jesus entregou a vida dele por nós, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, ganhássemos o direito de sair de ser criatura para ser chamadas de filha, de ser irmãs de Jesus, Meu Deus, né? E de sermos salvas. Então, será que não vale a pena a gente renunciar por ele? vale. Ao meu ver, vale muito a pena. Eu renunciaria tudo que eu renunciei de novo, assim. Sabe por quê, Rai? Isso é muito comum hoje em dia e não é uma coisa que eu tô criando na minha cabeça. Quem tá acompanhando vai entender. As pessoas dizem assim, eu quero um carro, eu quero aquele carro, aquela casa, eu quero aquele emprego, eu quero aquele marido, eu quero aquele namorado. As pessoas querem tantas coisas materiais. E aí hoje em dia, de certa forma, para alguns, para outros não, é mais fácil você obter algumas coisas. É fácil você às vezes se capacitar e conseguir o emprego que você quer.
É fácil você se tornar uma mulher mais bonita e sedutora e conseguir o homem que você deseja. É fácil você ir lá parcelar. Ah, quero um perfume que há muito tempo eu não queria. E você vai lá e parcela esse perfume, ou sei lá, ou qualquer outra coisa que você deseja. Mas, gente, dentro da gente tem um espacinho que ele precisa tanto do Senhor. E assim, ó, esses tempo atrás eu ouvi uma cantora, que eu não vou citar o nome aqui, falando que ela tinha chegado no topo de tudo, mas que ela sabia que lá dentro dela ainda existia um vazio. Meu Deus. Ela dizia, eu consegui tudo isso aqui, ela fazia assim com as mãos, mas eu ainda sinto que existe dentro de mim um grande vazio. E esse vazio, pelo menos para mim e para muitas outras pessoas, eu posso garantir que foi preenchido com Jesus. Porque eu também senti esse vazio. E eu tive momentos na minha vida que foram maravilhosos. Eu trabalhei por muitos anos num lugar muito bom, que tinha um dos melhores salários que eu já recebi na minha vida, em questão de tempo de serviço e até outras coisas assim, que se agregavam. Eu tenho um marido maravilhoso. Deus me deu 2 filhas maravilhosas. Não tenho a casa mais luxuosa, mas tem um apartamento que eu particularmente gosto muito, que para nós, de onde nós viemos aonde nós estamos hoje, é uma grande conquista. Então, muitas coisas que a gente vê que as pessoas têm o desejo de conquistar, não há nada errado em você conquistar as coisas, desde que você não troque a ordem delas e coloque elas em primeiro lugar e Jesus por último. Beleza, você conquistou tudo isso, mas você ainda está vazio por dentro. Aí Jesus entra. Aí você dobra os seus joelhos para orar, você vai conhecendo aquele Jesus. E aí aquela coisa gostosa depois da oração ou na oração que ele vai preenchendo e vem a certeza, vem a fé, ele te alimenta espiritualmente e você sai. E aí você ganha forças para você conquistar. Mas durante essa caminhada ele te pede coisas. É o que te fala na palavra, né? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então a gente precisa deixar, como tá lá em Coríntios, né? Que quando a gente, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que se faz novo? O que ficou no passado? O que é deixar aqui, perder a minha vida para eu ganhar a minha vida? O que Jesus quer falar com nós em relação a isso, né? Então eu preciso deixar os velhos hábitos, aceitar as renúncias daquilo que o Senhor me pede. Então daqui a pouco, sei lá, uma mulher que usa muita roupa que mostra muito corpo, não, você não vai mais usar essa roupa agora, muito exposta, né? Você vai se cobrir mais. Você bebia, você fumava, você frequentava lugares, você ia a lugares, e o Senhor começa a falar, viu? Não dá, não cabe mais. Isso é da velha criatura, isso é do passado. Comigo. E não é porque ele quer nos prender, que é o que tu falou antes. É porque ele quer que a gente continue com a nossa salvação garantida. Né? Então, as coisas do mundo, elas precisam ficar para trás. A gente precisa realmente entender que a nossa liberdade em Cristo é uma liberdade de renúncias. Eu penso que as coisas do mundo têm que ficar no mundo. No mundo. Né? Não pode andar com um cristão, assim. A gente tem que ser a diferença. E muitas vezes, a pessoa que já está há muito tempo na igreja, ela parece que ela não tem mais necessidade de renunciar, né? É como se ela se apegasse a um sentimento que é dela e dissesse assim, isso eu não consigo, isso não dá. Gente, é negar-se a si mesmo. E negar-se, aí já vem outra renúncia. O demônio de estimação. Isso aí. É meu. De estimação. Eu não consigo perdoar meu irmão. Ele me ofendeu, vai ficar pro resto da vida. Aquele irmão... Gente, somos pessoas de Deus. Vamos ter maturidade com isso, né? Acho que a gente pode falar de algumas renúncias que a gente fez nesse tempo, né, Rai? De que estamos aí, que nos conhecemos. Eu posso falar um pouco, acho que, quem eu era e quem eu sou hoje. Você pode falar um pouco. Comece com você, porque eu tenho uma renúncia tua que eu presenciei, que foi uma renúncia que eu lembro até hoje com muito emocionante até. Você pode falar. Fale sobre as suas renúncias. Desde que o Senhor começou, que Jesus me encontrou, né? Porque não somos nós que encontramos Ele, é Ele que nos encontra, né? Ele que aceita estar conosco. Nossa. Né? Ele não é nosso servo, né? Eu aceito Jesus. Não, quem aceita nós é Ele, e não o contrário. Então, quando Jesus nos encontra e Ele começa a ministrar, né? Na minha caminhada, Ele foi me pedindo algumas coisas, né? Eu fui deixando para trás algumas coisas do meu trabalho, de coisas que eu fazia e que já não condiziam mais.
Eu fui deixando os velhos hábitos, os palavrões, a ira. Fui aprendendo, ele foi trabalhando, gente, não é do dia pra noite. Não, é um Não foi processo, assim, gente, de verdade. me batizei hoje e agora... Não, não é. A gente tem que realmente renunciar, muitas vezes todos os dias, até a gente realmente se libertar daquilo e rejeitar e entregar ao pé da cruz e o Senhor poder trabalhar no nosso coração, na medida também que a gente permita que Ele trabalhe. Como tu disse antes, daqui a pouco, eu era uma pessoa que, embora todo mundo fala pra mim assim, nossa, você é muito calma. Quem convivia comigo sabia que isso não era uma verdade. E é verdade, quando eu conheci ela, eu achei a pessoa mais zen do mundo, assim, não dizia que era brava. Mas o Senhor vem trabalhando nisso, isso em mim, de uma forma muito linda, porque hoje, antigamente as pessoas falavam, nossa, mas você é muito calma. Eu falava, sou nada, sou estressada, sou brava. Hoje eu já não falo mais, porque o Senhor tem trabalhado isso em mim, né? Claro que existem algumas situações que a gente se ira, né? E tá tudo bem se irar, mas a gente não pode pecar a partir dessa ira que a gente tem. Então hoje eu já não peco mais como eu pecava antigamente quando eu me irava. Mas o Senhor vem cobrando isso, tipo, uma postura diferente, lugares. Embora eu nunca fui de ir em festas e coisas assim, né? Isso, meu Deus, há milhares de anos, muito antes de me converter. Mas são lugares que já não cabiam e já não cabem mais. Sentar em mesas, né? Renunciar pessoas que nos afastam de Deus. Meu Deus. Às vezes a gente convive com pessoas que não são imagem de Jesus realmente, né? Que nos edificam. São pessoas que fazem fofoca, falam mal dos outros, são pessoas que trazem discórdia, que trazem pecados ao invés de trazer bênçãos para nossa vida. Então a gente também precisa renunciar a isso, né? Daqui a pouco começa a se afastar, vai orando, tudo em oração, gente. O Espírito Santo vai mostrando, né? Daqui a pouco sei lá, um vício que a pessoa tem, que a pessoa tinha, enfim, a gente vai tendo que trabalhar, né? Então, coisas que para mim foram muito difíceis de renunciar no início foi a questão do trabalho. Eu acompanhei isso, foi realmente difícil. Eu trabalhava com meu pai em uma clínica, enfim, a gente fazia algumas coisas do trabalho que o Senhor pediu para mim. Ele falou, não quero mais que você trabalhe com isso. Então, para mim foi muito difícil, porque eu estava deixando, não a questão do trabalho, mas de certa forma era um afastamento com o meu pai, né? Com o meu pai terreno, né? Então, só que eu precisava fazer essa renúncia para eu poder estar na obediência daquilo que o Senhor havia pedido para mim, né? Então, eu precisei ir. Não foi um processo fácil, foram meses. Não foi assim, o Senhor falou. Não foi. E você teve bastante resistência, né? Bastante resistência. Muita resistência. Eu brinco com... Hoje eu sou mais obediente, hoje eu sou um pouco mais fácil. Mas no início eu não fui uma filha fácil, não, hein? Eu fui muito resistente porque a renúncia, ela não é fácil. Principalmente quando envolve outras pessoas, quando envolve outros ambientes, né? Qualquer renúncia, se tu for parar pra pensar, uma pessoa que é viciada, sei lá, num joguinho, no celular. Daqui a pouco o Senhor fala, eu quero que você faça um propósito, que você fique um mês sem o celular. Nossa, não consigo. Com alimento, né? Um alimento específico. Eu não vivo sem chimarrão, eu não vivo sem café, eu não vivo sem pão. Tu passou por isso, né? Então, às vezes, a renúncia ela pode ser algo grande, visível aos olhos de quem está de fora, né? Como uma mudança de trabalho, de ambiente, de roupa, de tudo. Às vezes, uma renúncia da forma com que você fala, das palavras que você tem proferido. E às vezes é uma renúncia mais no oculto, né? Uma renúncia de pensamentos, uma renúncia de hábitos que ninguém vê, né? Às vezes um hábito íntimo que ninguém tá vendo, mas você sabe que você faz, e o Senhor fala, isso não condiz mais, esse pecado não faz mais parte de você. A tua roupa tá limpa. Quando a gente aceita Jesus, que a gente se batiza, que a gente é uma nova criatura, o Senhor troca as nossas vestes. Então imagina que Ele colocou uma roupa branquinha em você, e você é a única pessoa que pode ir lá e sujar. Ele fala, tô te entregando um vestido lindo, branco, limpíssimo, aquele branco de neve, assim, tipo né? assim, tipo a toalha, xícara, assim, nova. limpíssimo. Inclusive. Mas
eu tenho a capacidade de ir lá e sujar. Porque ele fala pra mim, ó, se você comer chocolate aqui em cima, você vai sujar. Não. Aí eu falo, mas eu me garanto, eu não vou. Aí você vai lá e meleca tudo. Fala, Senhor, me desculpa. Ele fala, tá, eu vou limpar. Mas, ó, não suja mais. Porque ele fala, né? Vai e não peques mais. Então, ele não tá falando pra você, viu? Eu te perdoei e agora você tem que continuar pecando nisso. É uma renúncia, né? Não peques E mais. ele não nos obriga, ele nos alerta. Exatamente. Nos adverte como um bom pai, né? Como a gente faz com os nossos filhos, né? Eu sempre falo para as minhas filhas assim. Esses dias eu conversava com a Melissa e disse, filha, a coisa mais preciosa que você tem é a tua palavra, né? A tua palavra é a coisa mais importante. Se você mentir, se você ocultar alguma coisa muito séria, as pessoas não vão mais acreditar em você. E a tua palavra é a tua maior título de honra que você pode ter. É a mesma coisa com o Senhor, né? É isso que ele quer. Ele espera de nós. Ele nos instrui, ó. Eu espero isso de você. E, gente, é verdade, assim, ó. Quando você entrega a sua vida para Jesus e você cria uma intimidade com ele fala no teu coração. Ele te leva para esse lugar. Porque, e sabe assim, ó. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a minha pessoa. Eu era uma menina assim. Uma menina, né? Uma mulher. Uma mulher, né? Que falava muito palavrão também. Eu não falava muito antes. Aí eu conheci o Vitor. E o Vitor era assim. Quando eu conheci ele, fiquei, tipo, chocada. Porque ele falava muito palavrão. E aí, na convivência, você acaba pegando os palavrões também. Então, a gente falava muito palavrão. Só que a gente nem se tocava que a gente tava falando tanto palavrão. E aquilo me incomodava. Chegou uma época que começou a me pesar. Rotina. Vira rotina. Eu era uma pessoa que falava, era muito maliciosa. Tipo assim, se eu tava numa roda com várias pessoas, eu era a primeira que começava a fazer a malícia. E, gente, eu sinto uma vergonha de falar isso hoje, mas vou falar porque pode ser que você do outro lado se identifique. Eu constrangia as pessoas. Às vezes eu via que as pessoas não estavam gostando. E eu ali insistindo. A famosa quinta série que habita na gente. Ai, meu Deus, sim, que vergonha, gente, pelo amor de Deus. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito nervosa, explosiva também, Rai. E aí, entra o Espírito Santo. Eu queria falar isso pra vocês também. Teve uma época que eu e o Vitor, a gente tava numa fase tão... A gente sempre se deu muito bem, nosso casamento sempre foi um casamento muito bom. Mas chegou uma fase que, assim, a gente queria tanto sempre relaxar dos problemas, a gente começou a tomar uma bebida alcoólica. Que foi se aí no começo era só na sexta-feira. De repente foi pra segunda e pra sexta. De repente a gente viu na sexta, na quarta, na quinta e no sábado. E até que um dia minha filha chegou e falou pra mim assim, mãe, eu não tô gostando de ficar mais perto de você porque teu hálito tá me deixando desconfortável. Nossa, aquilo acabou comigo, assim. Então, assim, foram coisas que eu percebo. E aí, entreguei minha vida pra Jesus. Entreguei minha vida pra Jesus, comecei a buscar Jesus. Não foi assim, que nem a Raera falou. Eu me converti hoje, me batizei hoje, amanhã a gente é parado. Não, foi um processo. E, gente, de verdade, o Espírito Santo foi tirando todas essas coisas de dentro de mim de uma forma tão leve, tão linda, que assim, ó, de verdade, gente, eu não tô mentindo, eu não tenho vontade de tomar uma gotinha de bebida alcoólica. Lá em casa a gente encerrou isso. Tudo que era copo que a gente tinha, um dia o Espírito Santo falou pra mim jogar tudo fora. O Vitor chegou, não tinha mais nada de copo, não tinha mais nada. Não existe o desejo. Não existe mais. Não, assim, ó, eu quis, mas o Espírito Santo tirou. Então, assim, eu permiti, eu renunciei para que ele estivesse perto de mim. Então, eu acho que a renúncia, não existe vida com Cristo sem renunciar. Isso não existe, isso é falso evangelho. Jesus te ama pelo jeito que você é. Com certeza Ele te ama pelo jeito que você é. Ele escolheu você, Ele fez você muito tempo antes, quando você ainda lá nem existia. Ele já sabia da tua vida, já sabia quem você era. Mas Ele não ama os pecados, Ele te ama. Ele ama a mim, Ele ama a Raera, mas Ele não ama os pecados. E isso aparece várias vezes na Bíblia. A gente tem que ter esse entendimento. Porque senão Ele não traria essa passagem para nós, né? Porque a Bíblia, ela é como se fosse vamos dizer assim, um manual de instrução. Né? O Senhor, Ele nos alerta, Ele nos adverte a Bíblia inteira, desde o Antigo ao Novo Testamento. No Novo ainda um pouco mais específico, porque aí Jesus já tinha vindo e Ele falava mais diretamente ainda, era mais direto, digamos assim, a fala dele, né? E quando Ele traz aqui, ó, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo.
Esses desejos. Negar né? minha carne, meu desejo, né? Ai, mas era tão bom tomar uma tacinha de vinho no fim de semana. Mas o Espírito Santo não quer mais. E o Espírito Santo, ele é como se fosse um sininho no nosso ouvido, né? Ó, tu tá indo... vou fazer uma analogia bem legal agora. Quem tem carro que quando fica sem cinto fica apitando o carro, é como se fosse isso, né? A gente sabe que tem que entrar no carro e colocar o cinto. A gente não faz. A gente começou a andar, o carro começa é mais ou menos isso. O Espírito Santo fala, ó, não vai por aqui. Eu não quero mais que tu faça isso. Ah, você tá chegando perto, ele fala, vem, ó, din, não faça, chega, não é, teu limite é aqui. Aí você escolhe avançar ou não avançar. Então, são as nossas escolhas e muitas vezes a gente, talvez no início da caminhada, a gente nem entenda o que precisa ser renunciado, né? Por isso a gente tem que orar, para que o Senhor nos mostre o que eu ainda preciso renunciar, o que está me afastando do Senhor, o que eu preciso deixar realmente para trás, qual parte da minha carne eu preciso matar, negar, renunciar, para estar mais perto do Senhor. E essa questão de você orar e pedir para Deus, gente, ela é muito... O Senhor ouve tua oração. Se você colocar teu coração disposto diante do Senhor, Ele vai te ouvir. Sabe por quê? Eu vou contar uma experiência que eu tive que eu acho que foi uma das... chega a me envolver aqui. Mais maravilhosas com Deus. Eu tive várias, mas essa em específico, assim, Deus foi muito perfeito comigo. No começo da minha caminhada, eu tive que liberar perdão para muitas pessoas. Começando por mim e depois por várias pessoas que nesse tempo me ofenderam, que eu não tinha um bom relacionamento e tudo mais. E isso dói. Liberar perdão dói. Não é uma coisa que você faz de uma forma fácil. Você se pergunta, sério, Deus, essa pessoa, essa atitude é assim? Você vai se questionar bastante antes. E aí foi. Eu me converti, eu aceitei Jesus. E aí eu falei, Senhor, quais são as pessoas que o Senhor quer que eu peça desculpa? Pedi desculpa para várias pessoas que eu já tinha ofendido. E eu me sentia livre. E na minha mente, estava tudo muito certo. Eu tinha perdoado todo mundo, né? Só que um dia o Espírito Santo falou assim, ore de novo para você saber quem você tem que liberar perdão. E eu orei, sabe quando você faz uma oração, a gente pede tanta coisa pro Senhor, eu peço tanta coisa para Deus, e às vezes eu esqueço, e eu orei. Gente, sem mentira. Deu 3 dias depois, eu lembrei de uma pessoa, o Senhor me mostrou em sonho, uma pessoa que eu não falava há muitos anos, que eu não lembrava o nome dessa pessoa, a gente nunca mais tinha citado ela. Tipo assim, sabe quando uma pessoa some da sua vida? É uma pessoa lá do passado, o Espírito Santo disse, é para essa pessoa que você tem que liberar perdão. E eu acordei no outro dia com essa pessoa na cabeça, e essa pessoa na cabeça, e foi uma pessoa que eu fui muito ruim para ela antes de me converter, eu admito, eu atrasei muito a vida dessa pessoa. E o Espírito Santo disse, você precisa liberar perdão. Então eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, me perdoa por ter sido tão ruim, me perdoa pelas atitudes errôneas. E, gente, de verdade, o fardo assim foi na hora, sabe? Então, a oração, ela tem poder, né? Se você orar e pedir, por favor, Senhor, me mostra, Ele vai te mostrar. Ele vai. E não só pedir para mostrar, mas pedir para Ele nos ajudar nesse processo. Sim, com certeza. Né? Muito, tão importante quanto, né? Muito, porque às vezes assim, é a questão da renúncia do orgulho, o orgulho de não pedir perdão. O ego é... O pecado de estimação. Que tem, gente, a gente brinca, né? Eu já ouvi isso, assim, que aquela pessoa tem o pecado de estimação e tem o demônio de estimação. Então, às vezes, a gente não quer abrir mão de algumas coisas que pra nós é confortável e, não, aqui eu não quero que o Senhor mexa, né? Mas porque a gente às vezes não tem a clareza, o discernimento do porquê a gente precisa se desprender daquilo, e outras vezes porque a gente não sabe como fazer. Mas que a gente possa orar pro Senhor e Ele nos ajuda. Como a gente estava falando antes, né? Eu também era uma pessoa, além de estressada, estourada, né? Explosiva. Então, eu não sabia conversar. Eu já ia dar uma patada, já ia brigar. Tipo, não, chega, não quero saber. E o Senhor, eu fui pedindo para o Senhor, eu falei, Senhor, me molda. Me faça uma mulher que seja como a mulher que o Senhor quer que eu seja. Então, me ajuda a ter calma, a ter discernimento, a ter o autocontrole,
né? Então, que é fruto do Espírito Santo, né? O né? domínio próprio. Domínio próprio. Então, o Senhor foi moldando, foi trabalhando. Então, claro que a gente passa por situações para realmente colocar-nos à prova. Ah, vamos ver então se agora ela mudou a atitude. E tava lá uma situaçãozinha. Aí você vai, tu lembra, e tu pede, não, Senhor, me ajuda. Me dá sabedoria, Pai, me dá discernimento. E o Senhor vai dar. Basta que a gente peça para Ele, né? E Ele dá com prazer quando a gente pede. Ele é um Pai amoroso, gente. Ele é um Pai que é justo, mas Ele é um Pai que Ele é amoroso e Ele ensina a gente. E Ele nos constrange com amor, muitas vezes. Então, basta que a gente peça. E deixar realmente para trás a velha criatura, os velhos hábitos, o ego, o orgulho. Não é uma tarefa fácil, mas a gente só consegue com Jesus. Com Jesus. É com Jesus. E muitas pessoas não vão entender. Quem tá fora, muitas vezes talvez você é a primeira pessoa da tua casa que aceitou Jesus. Você é a primeira pessoa que está conhecendo e caminhando com Cristo. Então, quem tá fora não vai entender. Mas por que tu vai deixar esse trabalho? Mas por que você não vai mais nesse lugar? Mas por que tu não usa mais essa roupa? Se você sempre usou. Porque quem tá fora não vai entender. Mas é tão leve, quando a gente obedece, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes. Que o Senhor, Ele vai dando a paz que excede todo o entendimento. A gente vai vivendo uma vida mais leve, mais tranquila. Embora tenha que renunciar muitas coisas. Assim, quando a gente obedece, depois vem uma sensação tão gostosa, né? Por isso que tem um ditado aí fora que diz que o crente é muito feliz. A gente é feliz mesmo. A gente é feliz porque a gente sabe quem luta por nós, a gente sabe quem está do nosso lado. E o crente, ele é feliz porque ele sabe que Jesus jamais vai estar do lado dele, jamais vai direcionar se não capacitar. Essa foi boa. Obrigada, Jesus. Ele nunca vai nos colocar em lugares ou pedir coisas para nós que a gente não seja capaz nele. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona, é Ele que está do nosso lado, pegando na nossa mão. Então, talvez antes, se talvez você ainda está no mundo, você acha que seja impossível. Eu mudar? Não, nunca. Eu nasci assim, vou morrer assim. Tá repreendido, em nome de Jesus. Porque Jesus pode sim. Pode. Fazer essa Jesus pode todas as coisas. Curar. Quantas curas, gente? Uma hora eu quero trazer o testemunho das minhas curas. Tem que trazer. Quanta cura o Senhor já proporcionou físicas em mim. Fora as emocionais. Mas, da mesma forma que você, né, no teu testemunho da cura da ansiedade, da depressão, mas porque nós permitimos. Porque se eu tiver uma caixinha guardadinha e falar assim, ó, Senhor, essa aqui tu não mexe, tá? Pode mexer aqui, mas aqui, Como é que Jesus vai atuar? Como é que Ele vai melhorar você se você não permitir? Só que Ele vai precisar saber se você está disponível ou não. E aí vem as renúncias, né? É isso aí. Então, nossa palavra para você hoje é: deixe Jesus entrar. Deixe Jesus entrar, Ele vai te orientar. Não há nada que você que esteja dentro de você que Ele não possa mudar, que Ele não possa curar. Mas você vai ter que fazer uma parceria com o Senhor. E durante essa parceria, algumas renúncias serão necessárias, né? Então, ore, faça uma oração. Terminando esse vídeo, já ore e fala: Senhor, o que é que eu preciso renunciar? O que é que o Senhor quer que eu renuncie para que eu esteja mais próxima de Ti? São pecados, são velhos hábitos, são relacionamentos, é o ego, é o orgulho, é qualquer coisa. Ele vai te direcionar. Por mais simples que pareça, às vezes, como eu falei antes, um propósito com o celular, um propósito com o alimento, Ele vai te pedir coisas que estão te afastando dele, coisas que não condizem com a nova criatura, com o filho. Como lá em Pedro, né, fala do que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então nós precisamos entender que se eu estou sentada numa cadeira que o Senhor escolheu para mim, eu preciso me comportar como uma realeza do Senhor. Sou sacerdote, sou nação santa. Eu preciso ter um comportamento que me aproxime do Senhor. Então, não adianta por exemplo, assim, vamos pensar as analogias que eu gosto, né? Você limpou a tua casa. Você vai entrar com o calçado sujo de barro? Com certeza que não.
Você trocou o lençol da tua cama, tá ali, ó, limpinho, cheio aquele cheirinho de amaciante, assim que tu passa a mão, exala aquele cheiro. Você vai chegar no trabalho com a roupa suja e vai deitar direto? Também não. Então, se nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus, ser o bom perfume, o sal na terra, a luz do mundo, nós precisamos ser como Jesus. Mais próximo, porque igual a gente nunca vai ser, né? Mas o mais próximo. E que você possa renunciar, por amor ao Senhor, ao sacrifício dele na cruz, porque nós não éramos merecedoras. Mas ele morreu por mim, ele morreu pela Luana, ele morreu por você. Mesmo que você não seja dele ainda, que você não seja convertida, convertido, ele morreu por você também. E ele te ama. E ele te ama. E ele quer você. Então renuncie aquilo que ele está te pedindo, para que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus e ser cada vez mais semelhante a ele e estar cada vez mais próxima dele também. Amém. Amém? E a palavra para você hoje, que o Senhor está ministrando aqui, que eu preciso entregar para você é confia. Confia e entrega. Amém? Obedeça. Obedeça. Um beijo. Até o Até o nosso próximo próximo podcast. Gostou? Curte, compartilha e comenta. E se inscreva no canal. Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau, gente bonita. Povo de Deus abençoado. Deus abençoe.